sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o eminente deputado Mário Marcondes para proceder à leitura da ata da última sessão. Bom dia, senhor presidente, nobres deputados, nobres deputadas, ouvintes da TVA Rádio. Ata da 69ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 9 de agosto de 2017. Às 14 horas do dia 9 de agosto do ano de 2017, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado César Valduga para secretário ad hoc proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente, distribuído na sessão. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados César Valduga, Dirceu Dresch e a senhora deputada Luciane Carminati. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Padre Pedro Baldiceira, pelo Partido dos Trabalhadores, César Valduga, PCdoB, Altair Silva, Bloco Parlamentar, PP, PR, PSB, e Manuel Mota, PMDB. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer favorável aos ofícios 569 e 727 de 2016. Foram aprovados em segundo turno o projeto de lei 161 de 2017 com emenda substitutiva global. Em turno único, o projeto de resolução 17 de 2015 com emenda modificativa. E, em primeiro turno, os projetos de lei 404 de 2016 com emenda substitutiva global, bem como o de número 203 de 2017. Foram aprovados os pedidos de informações 75 e 76 de 2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos 756 a 758 de 2017 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 566 a 576 de 2017. Foi retirada da pauta pelo autor a moção 135 de 2017. Explicações pessoais. Fez uso da tribuna o senhor deputado Maurício Kudlak. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo o presidente, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Mário Marcondes. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem quer discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovada. Solicita a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, o deputado Altair Silva, por até 10 minutos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores deputadas, senhoras deputadas. Bom dia a todos os telespectadores da TV Assembleia Legislativa e também os ouvintes da Rádio Digital. Venho amanhã desta quinta-feira à tribuna para falar sobre os movimentos que ocorrem em Brasília em relação à reforma eleitoral. O Brasil precisa fazer uma reforma eleitoral verdadeira e agora no afogadilho, já que a reforma eleitoral para valer em 2018 precisa ser até aprovada nos primeiros dias de outubro, o Congresso Nacional
agora quer acelerar a tramitação, o que não foi feito ao longo de toda a legislatura, que é aprovar uma legislação em que muda o atual sistema eleitoral proporcional, com voto nos candidatos e exatamente o coeficiente eleitoral pela soma de votos de partidos e coligação, e agora busca o chamado distritão, que até em muitos casos a população confunde com o voto distrital, mas na verdade o distritão é um voto em aberto, em que se elege os mais votados entre todos os candidatos. Ou seja, não vai ter mais o voto de legenda, não vai ter mais o voto, o partido passa a ser quase que uma peça acessória dentro do processo eleitoral, e nós precisamos, o Brasil precisa fortalecer as instituições, precisa fortalecer os partidos políticos, e o distritão é realmente uma forma de enfraquecer as instituições, enfraquecer os partidos políticos e, de certa forma, criar uma possibilidade maior de reeleição àqueles que já estão como detentores do mandato. De forma que essa alteração do distritão, principalmente nesse momento, ela precisa ser revista, a população tem que estar atenta, vigilante, porque é uma forma de driblar a crise política pela qual o Brasil passa. E nós precisamos, para superar a crise política pela qual o Brasil passa e que interfere também na economia, nós precisamos fortalecer, sim, as instituições, os partidos políticos, né? E a reforma política, ela poderia ser feita de uma forma muito simples, mantido a atual legislação e incluir apenas um artigo: fica proibido as coligações nas proporcionais, que daí automaticamente já reduziria o número de partidos e fortaleceria os partidos para nós termos governos fortes e oposição forte. O que ocorre hoje? Nós não temos governos fortes e nem oposição forte, e isso nós precisamos definir. Então, com apenas um artigo, nós faríamos a mãe da reforma política. Fica proibida as coligações nas proporcionais e revogam-se todas as disposições em contrário. Essa é a nossa sugestão, que nós esperamos ver implementada na reforma política, mas o distritão, né, apesar de que não temos influência sobre o voto dos deputados federais, mas nós temos o nosso poder de sugestão junto com a população, para que os deputados federais não cometam esse desvaneio de fazer praticamente à véspera do tempo mínimo, fazer uma mudança para beneficiar os que já estão no próprio poder, para beneficiar os que vão à reeleição. De forma que nós não defendemos isso de forma alguma e manifesto aqui publicamente, através da tribuna, o nosso pensamento, e eu acredito que é o pensamento de muitos deputados estaduais que discordam dessa política de enfraquecer os partidos políticos. Eu quero aproveitar também, senhor presidente, deputado Mário Marcondes, Vossa Excelência, que junto comigo tem sido autor e trabalhado o atendimento da questão da autopista, e acredito que o deputado Berlanda também tem muito interesse nessa matéria, e na segunda-feira nós vamos realizar na cidade de Tijucas, Vossa Excelência que propôs conosco essa ação, na cidade de Tijucas, uma audiência pública para tratar do acesso à BR-101, principalmente nos horários de pico. Nós temos grande dificuldade de trafegabilidade e afeta todo o Vale do Rio Tijucas, os municípios de Major Gersino, de Nova Trento, de São João Batista, de Tijucas, Canelinha, e também da região de Brusque, que é muito utilizada a BR. Isso sem contar que Nova Trento é a principal cidade turística de Santa Catarina, principalmente no turismo religioso. E a porta de entrada para chegar em Nova Trento dos turistas, principalmente os que vêm por via aérea e depois se deslocam até Nova Trento, a porta de entrada é o município de Tijucas. Chega lá, o trânsito está bastante complicado, em horário de pico só tem um túnel
para que todo o tráfego transcorra por lá, a questão do retorno. E por isso, em conjunto com o deputado Mário Marcondes, nós trabalhamos a ideia de realizar uma audiência pública. Convidamos todos os deputados federais, todos os senadores, e eu quero aqui também aproveitar, fazer um convite a todos os deputados estaduais, que é uma matéria muito interessante, referente ao trânsito na região do Vale do Rio Tijucas, para estarem presentes, para em conjunto construirmos um diálogo junto com a autopista, junto com o DENIT, no sentido de nós criarmos uma solução para o trânsito em Tijucas, que está realmente numa situação muito caótica. Por isso, aproveito a manhã de hoje para fazer esse convite também para a população do Vale do Rio Tijucas, a todos os deputados estaduais, eu, o deputado Mário Marcondes, assim como o deputado João Amin, que é o presidente da Comissão de Transporte, já temos a nossa presença confirmada e é importante que estejamos lá apoiando a necessidade de melhorar a trafegabilidade e o acesso à BR-101 no município de Tijucas. Por isso, nós agradecemos a oportunidade da palavra, senhor presidente, na manhã desta quinta-feira, e aproveito para desejar a todos um feliz final de semana. Nós vamos seguir para o roteiro. Hoje temos uma reunião na Câmara de Vereadores de Chapecó, à noite uma audiência pública sobre regularização fundiária no município de Pinhalzinho. Na sexta-feira estaremos em Capinzal, sábado em Piratuba, Lacerdópolis. Estamos desenvolvendo o nosso trabalho de atender as nossas comunidades com muita dedicação, no sentido de poder fazer do mandato uma ação produtiva a favor do catarinense. Bom dia, um bom final de semana a todos. Obrigado, deputado Altair Silva. Pronunciamento. Partido Progressista, com a palavra agora, em breves comunicações, o deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, satisfação estarmos mais uma vez utilizando esta tribuna. Já quero continuar aqui na esteira do deputado que nos antecedeu, o deputado Altair, mas antes eu quero agradecer à Secretaria de Saúde pelo trabalho intenso e ágil que tem feito no que diz respeito ao programa Reviver 3. Estávamos aguardando o processo, deputada Carminati, de visita técnica das nossas comunidades terapêuticas, que infelizmente nos cantos e recantos desse país, o nó burocrático é extenuante, mas felizmente conseguimos superar. E ontem foram feitas as últimas visitas técnicas às 72 comunidades terapêuticas aprovadas no edital de fevereiro. Lá se foi meio ano, perdemos meio ano, infelizmente, mas a nossa luta continua de forma determinada. Agora, com a visita técnica, resta à Secretaria de Saúde fazer a contratação dessas 72 comunidades terapêuticas que já foram aprovadas no edital de chamamento público. Em paralelo, nós continuamos com as nossas atividades da comissão, em especial com a palestra Santa Catarina Sem Drogas, percorrendo todo o estado de Santa Catarina. Tivemos na última terça-feira na Câmara de Vereadores de Guaramirim. Na próxima terça-feira estaremos na Câmara de Vereadores de Agronômica, e assim vamos cumprindo essa nossa pauta, conscientizando principalmente as lideranças, juntamente com órgãos públicos como a Polícia Militar, Polícia Civil, as Secretarias de Saúde, de Assistência Social, que temos convocado para estar conosco nesses debates, fazendo uma radiografia da drogadição em cada município de Santa Catarina. Bem, é claro que não poderíamos também nos furtar desse debate, sendo que foi nesta madrugada concluída a votação ali no Congresso Nacional, na comissão que estuda a reforma partidária. Eu falava com o deputado Carminati, foram 18 votos a 17 a 15, 17 votos a 15, uma votação apertada, deputado Mário Marcondes, mas passou
na comissão e agora vai para plenário. Se fala que há aí cerca de 318 ou 320 deputados que estariam favoráveis a esta proposta do Distritão Especial. Conforme o regimento, são necessários 308 votos. E aqui é preciso pontuar algumas questões. Há muito tempo nós temos discutido propostas de reforma política, parlamentarismo lá atrás, talvez volte novamente essa discussão à baila, voto distrital e voto em lista. Eu sempre me coloquei de forma muito ferrenha, contrário ao voto em lista, porque entendo que os partidos, deputada Dirce, se tornariam um balcão de negócio, principalmente nos pequenos municípios, em que o candidato não tem voto, mas tem poder econômico, e aí colocaria o seu nome na lista, e fica a pergunta, os delegados, enfim, o cacique do partido, quem é que vai estabelecer esta lista. Nos preocupava muito essa perspectiva do voto em lista. Por outro lado, somos favoráveis ao voto distrital misto. É sempre bom lembrar, existem dois grandes modelos no mundo: o voto distrital puro, como é nos Estados Unidos, e o voto distrital misto, como é na Alemanha, na França, em outros países, em que metade dos eleitos o são pelo distrito e a outra metade, 50%, pelo estado todo, ou no caso do município, dividido nos seus distritos, isto é, a soma de alguns bairros. Este me parece que seria o modelo, a referência ideal na perspectiva de fazermos justiça, tanto a deputados que têm uma base estadualizada, quanto aqueles que têm a sua representação no distrito. Talvez consigamos, deputado Altair, avançar para isso em 2022. 2020, me parece que, se passar do distritão, ainda permanecerá o distritão também para vereadores. Em relação ao distritão, é claro que nós não podemos desconsiderar isso. No imaginário popular, o povo pensa que devam estar nesta casa os 40 mais votados. Isso você pode perguntar, de cada 10 eleitores, 8 vão responder nessa perspectiva. E parece que se faz justiça a essa perspectiva. Eu já passei por uma situação em relação à questão do quociente eleitoral, que todos aqui sabem, tendo sido o candidato mais votado em uma eleição para esta casa, com 59 mil votos, e não me elegi por falta de legenda quociente eleitoral, e na época deputados com 12 mil votos chegaram a esta casa. Mas são situações, digamos, singulares e extremas. Por outro lado, o voto do distritão, essa possibilidade que aí está em jogo, acaba, e eu comentava há pouco com alguns deputados aqui em off, enfraquecendo os partidos, é claro. E principalmente a perspectiva ideológica, porque você passa a ter a proposta do candidato e não do partido. Então, acho que esse é o grande perigo e a grande discussão que vai ser travada no Congresso nas próximas horas, talvez nos próximos dias, até porque isso tem que ser votado ainda no mês de setembro para que possa valer para as eleições de 2018. Positiva ou não a proposta, é isso que está em debate e é isso que nós vamos acompanhar de perto nos próximos dias no Congresso Nacional. Eu concluo, senhor presidente e senhores deputados, aproveitando para parabenizar no próximo domingo, o Dia dos Pais, e também cabe a nós, enquanto deputado, reconhecemos o papel da família, em especial da figura do pai, que tem muito a dizer em relação à estrutura de uma sociedade forte, porque família forte é sociedade forte. Sabemos que muito da questão da drogadição está ligado à falta da referência de um pai, de valores e de princípios, e então fica aqui os nossos parabéns a todos os pais, aos empreendedores, aos profissionais liberais, aqueles que estão
na aposentadoria já, desfrutando dos anos que trabalharam. Enfim, fica o nosso abraço a todos os pais e aos filhos. Talvez a melhor mensagem que possamos transmitir é aquela registrada já lá no Velho Testamento, palavras registradas provavelmente pelo legislador Moisés, quando ele anotou e depois Jesus repetiu e reprisou esta mesma declaração em um dos seus sermões, dizendo: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias. É nisso que cremos e é isso que nós queremos ver na sociedade: pais honrados e sendo honrados por seus filhos. Obrigado. Na sequência, ainda em breves comunicações, estará fazendo uso da palavra o deputado Mário Marcondes por 10 minutos. Tem lá aquela audiência pública. Senhora Presidente, deputada Dirce, que preside esta sessão, nobres deputados, senhoras deputadas, ouvintes da TVA, Rádio AL, público que nos honra com as suas presenças no plenário da manhã desta quinta-feira. E o que me traz na tribuna, senhora Presidente, senhores deputados, na manhã dessa quinta-feira, foi o meu pronunciamento na semana passada, referente ao problema de falta de água na cidade de São José. E, para minha surpresa, tinha aqui alguns representantes da mídia e acabaram, como não poderia deixar de ser, levaram o assunto adiante, através de rádios, através de jornais escritos, e eu recebi o retorno dado, não pela prefeita Adeliana Dal Ponte, mas pela sua assessoria de comunicação, e, pasme, fiquei com um tipo de resposta dada, um verdadeiro desrespeito ao povo de São José e subestimando também a inteligência do povo de São José, as respostas que foram dadas pela assessoria de imprensa, na pessoa do seu Fabiano Marques, dizendo que este deputado não fazia a velha política de quanto pior, melhor. Eu acho que esse cidadão primeiro ele não deve morar nem em São José, não deve nem saber onde é que é São José, ele deve estar lá por um acordo político, promessa, esquema. Ele não deve estar lá como um cidadão de São José. Ou ele não vive em São José, ou não vai em São José, ou só vai em São José para bater o ponto, voltar, fazer o trabalho dele e receber o salário no final do mês. Para ele dar uma resposta dessa, que é uma resposta que ele deveria, pelo menos, ter respeito ao deputado Mário Marcondes como cidadão de São José. Pelo menos isso ele deveria ter respeito. E de mais a mais, as respostas que foram dadas pela prefeita Adeliana, a única coisa que ela não falou foi no meu pronunciamento aqui, que eu falei sobre a falta de água em bairro de São José. Ela veio dizer que a crise econômica que assola o país, isso aí todo mundo já sabe, todo mundo está velho. Só que a administração da Adeliana é ruim há 5 anos e a crise parece que se instalou há 2. Então eu não vou nem entrar nesse detalhe com ela. Ela que faz a administração do jeito que ela tem que fazer. Comentou também que depois de 10 anos São José inaugura uma unidade de saúde. 10 anos. Um município com 230 mil habitantes, 10 anos se inaugurou um posto de saúde no bairro Cimiro Martins. Só gostaria de lembrar ao povo de São José
que sabe disso, decore e salteado. Aquele posto de saúde ficou fechado, acho que, se eu não estou enganado, uns 2 anos. E quando abriu só com meia dúzia de mesa lá, em véspera de eleição, para ganhar voto. E certamente o atendimento daquele posto de saúde deve ser o exemplo de todos os postos de saúde de São José. Que não tem remédio, que tem fila, que não tem médico, mau atendimento, estrutura péssima. Prefeita Adeliana, e a nossa UPA da Forquilinha, hein? E a nossa UPA da Forquilinha. Fizemos reunião com o secretário de saúde, a senhora, a secretária, com o presidente, com o diretor-geral do Hospital Regional de São José, com os vereadores, com esse deputado, para que a nossa unidade de pronto atendimento da Forquilinha fosse aberta como forma de esvaziarmos a emergência do Hospital Regional e darmos o melhor atendimento para a população de São José na área da saúde. Onde é que está? Virou conto de fada. A senhora não dizia que o Djalma Berg tinha deixado lá um pesque pague para a senhora? O Djalma, a senhora já está há 5 anos, não conseguiu inaugurar ainda. O que está vendo? Está enganando? A senhora sabe que sim. A senhora sabe da devolução do dinheiro para o governo federal e aquilo lá não haverá a inauguração de uma UPA como o povo de São José espera e vai haver sim mais um postinho de saúde sem ninguém para atender em São José. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Então, essa conversa, outra resposta da prefeita Adeliana que eu quero retrucar aqui, que o município de São José tem as contas com os seus fornecedores em dia. Isso é obrigação de quem compra. Quem compra tem que pagar. Cidadão comum não compra lá no comércio, não tem que pagar, então ele vai para o SPC, vai para o Serasa, perde o crédito. Quer comprar e não quer pagar? Eu sei que virou a mania, que o poder público virou o caloteiro oficial. Compra e não paga. Quebra as empresas, quebra a empreiteira, quebra fornecedor e nada acontece. E aqui eu queria abrir um parênteses, que o nosso Congresso Nacional também comece a trabalhar e que aprove a nova lei de licitação. Essa lei de licitação está passada, está arcaica, não funciona mais. O poder público tem que ter a responsabilidade de comprar, receber o que comprou e pagar o que ele deve pela compra. Isso é normal, isso é lei de mercado. O poder público não tem que ser beneficiado com isso. Então a senhora prefeita vem aqui querer dizer que isso é boa administração? Que Estado é esse que trabalha para sustentar o próprio Estado? É vários discursos, como tem aí, a folha de pagamento está em dia. Tá, e daí? É só a folha de pagamento que serve para a população? É só o Estado bancando o próprio Estado? Prefeita, por favor, né? Falar em investimento próprio, mas meu Deus do céu, São José tem um orçamento de quase R$1 bilhão. Como que não vai fazer investimento? Prefeita falar de emprego de São José. Emprego de São José porque o empresário de São José é teimoso para ficar em São José. Porque para abrir uma empresa em São José hoje tem que ser bom. Tem que ter paciência de sobra. Pela incompetência do setor administrativo da Prefeitura de São José. A prefeita devia dizer quantas empresas deram baixa em São José e foram para Palhoça, foram para Biguaçu. Isso ela devia dizer. E se os empresários estão se instalando em São José, é por competência, por trabalho e por financeiro do empresário, não por ajuda do município de São José. Não é pelo município de São José que está instalado. Temos aqui um ex-vereador aqui no nosso plenário aqui, meu amigo TT. E ele pode confirmar muito bem isso, que ele estava na última legislatura de vereança. Ele sabe o que São José virou no lado empresarial. Chama a Enflo, pede para a Enflo falar como é que está a nossa Associação Comercial de São José. Pede para ver como é que está. Está essa beleza. Quem não está no município certo, como ela falou de mim, ela está fora. Porque uma vez lá nos Estados Unidos, quando perguntaram de onde é que ela disse que era de Florianópolis, ela não disse que ela era de São José. Que ela não é de São José. E agora ela está por toda Santa Catarina agora. Ela agora está por toda Santa Catarina, agora é presidente da FECAM.
E quando se torna presidente da FECAM, se torna o segundo governador do estado. Então ela está aí, agora ela está beleza, eu quero vir cuidar de São José. É só isso que eu quero, e aqui não é briga pessoal não, é briga pelo povo de São José. O povo de São José tem que ser tratado com respeito, como não vem sendo tratado há muitos anos. Chega de fazer de conta. Se 50 mil pessoas não foram nas urnas nas últimas eleições de São José votar, é porque não está aprovando esse modelo. Não está aprovando o modelo. E quero deixar aqui, para encerrar o meu pronunciamento contra essa resposta sem vergonha dada pelo assessor de imprensa da Adeliana, mas é ela que assina a nota. Para mim, quem deu a resposta a mim e ao povo de São José foi ela, não foi eu. Não foi o assessor de imprensa melhor. Eu não quero a cidade que tem dono. A cidade que tem dono é a dela. A cidade que tem dono é daquela turma que está lá do ladinho dela. Aquela é a cidade que tem dono. Ela veio com o Gervásio, ela passou com o Dário, ela estava junto, sendo dono de São José. Então não vem ela aqui agora querer dar uma de boa moça, que ela não é. De boa. E ela que me respeita como deputado, que eu vou respeitá-la como prefeita. Ela que faça o bom serviço lá pelo povo de São José, que eu faço aqui. E nós vamos cuidar muito bem do povo de São José, que está muito mal cuidado, diga-se de passagem, pela nossa prefeita Adeliana. Era isso, senhora presidente. Na sequência, em breves comunicações ainda, nós vamos dar a palavra ao deputado Maurício Studilac por um prazo de 10 minutos. Queria saudar senhores deputados, senhor presidente, lideranças que acompanham aí essa sessão e falar um dia de hoje sobre a segurança pública. Eu tenho acompanhado especialmente os casos mais graves aí que a Polícia Civil, a Polícia Militar de Santa Catarina tem trabalhado e os grandes resultados que têm sido alcançados. Num trabalho competente, técnico, levando à prisão várias quadrilhas e que só a polícia, como nós temos dito, não vai resolver a questão da criminalidade. Nós precisamos de outras ações. A polícia já é a parte final. É quando tudo deu errado, aí o problema passa a ser resolvido para a polícia. Quando começa lá a família não dando certo, quando o menor não obedece, quando ele é um problema em casa, quando ele passa a ser um problema para a família, para a comunidade, quando ele passa a ser um problema na escola, quando depois não quer trabalhar, não quer exercer as atividades normais que qualquer jovem faz na construção da sua vida, da sua personalidade, aí ele passa a ser um problema de polícia. Mas antes de ser um problema de polícia, é um problema social, é um problema familiar. E nós precisamos de ações nesse sentido, que dê oportunidade, que leve o jovem a ter oportunidade. Mesmo assim, vamos ter aqueles que têm uma personalidade voltada para o crime, para condutas antissociais e que vão acabar, deputado Altair, descambando para o crime. Porque nós vemos aí tantas pessoas que têm família boa, que têm uma estrutura, que têm até poder financeiro e que acabam sendo voltados para o crime. Muitos aí que praticam crimes de trânsito, uso de droga, né, matam pessoas no trânsito porque tiveram uma qualidade de vida melhor e estão nessa condição. Porque senão estariam lá fazendo assalto à mão armada. E a polícia daí acaba sendo, no final,
como digo sempre aqui, a última barreira antes do caos social. Por que que o Rio de Janeiro está do jeito que está? Porque não foram adotadas providências sociais, não abriram ruas naquelas favelas, nos morros. Eu falei do exemplo de Medellín. Medellín reduziu a criminalidade. Medellín tem morros em situações similares ao do Rio de Janeiro. E o que Medellín fez? Abriu espaços, levou os moradores daquele espaço que foi desapropriado para abertura desse acesso para outros imóveis que foram construídos com o apoio do poder público, e levou teleférico, levou o acesso de veículos, colocou teatro, colocou escola, colocou posto de saúde, abriu vias na parte superior dos morros em Medellín, e com isso acabou fazendo com que o Estado, através da saúde, através da educação, através da cultura, chegue lá. Porque onde o Estado não consegue chegar, alguém vai ter esse comando. É o que acontece no Rio de Janeiro. Não tem, e não adianta fazer as unidades pacificadoras da forma como fizeram, se não chega até o último cidadão lá da comunidade. Porque senão é lá no final que o traficante vai se escorar, vai montar sua base e a partir dali vai aterrorizar a comunidade ou vai tentar conquistar essa comunidade através do medo, através da pressão, através da não agressão, através de querer pagar para aqueles jovens que, ao invés de ir ao seu estudo, de estar com a família, ele vá praticar atividades criminosas. Mas eu tenho visto, até tirei algumas notícias aqui, e eu acompanho muito a nossa região de Balneário Camboriú, Itajaí, Penha, Navegantes, Camboriú, Itapema. Tivemos um homicídio violento, uma execução essa semana em Itapema. Um funcionário estava lá trabalhando numa obra, chegaram 4 elementos em 2 motocicletas, capacete, e executaram aquele trabalhador, que pode estar envolvido, ali foi uma execução, não houve roubo, foi uma execução sumária, pode estar envolvido com drogas, mas que tendo ação, tendo combate, é esses elementos que nós temos que tirar de circulação. Após 4 meses de investigação, PM, a Polícia Civil tinha uma investigação paralela, PM e Polícia Civil, estoura laboratório de drogas em Camboriú. 4 são presos por tráfico e posse de arma no tabuleiro em Camboriú. E registrar o trabalho que tem sido feito. O coronel comandante em Balneário Camboriú, o Evaldo Hoffmann, que faz um trabalho presente com os seus comandados nas ações, tem feito sim um trabalho que tem trazido resultado. Agora, nós precisamos efetivamente que a lei, que a justiça segure esses elementos presos, porque se não são soltos na audiência de custódia, que é logo em seguida a prisão, acabam sendo soltos no primeiro pedido de liberdade, onde alegam que tem residência fixa, alegam que não vão praticar, que foi um ato involuntário. De todos que você pega preso, todos dizem que vieram junto, que não sabiam o que ia acontecer. Não tem um culpado no presídio. Se você perguntar no presídio o que cada um fez, eu estava junto, eu não sabia, eu cheguei na hora, lá só tem inocente. E se a justiça vai fazer óleo de mercador para essa situação, vai soltar todo mundo.
600 mil presos que o Brasil tem, você vai no presídio e não tem nenhum culpado. Não, eu estava junto, eu não sabia, quando eu cheguei aconteceu, outro colocou, eu estava dirigindo o carro porque eu ganhei não sei quanto para fazer o transporte, mas não sabia o que era, pensei que era lícito. Então, é um faz de conta. A polícia prende e os presídios ainda assim estão cheios, então isso mostra que a polícia civil e militar são eficientes, vê os trabalhos da DEIC, vê o combate do dia a dia da polícia militar. Ainda assim, com esse prende e solta, ainda os presídios estão cheios. Mas tem muita gente que teria que ficar. Por isso a necessidade de construir novas vagas, e não adianta vir com mutirão para soltar, tem que fazer mutirão para prender. Quem é encontrado em flagrante tem que ficar preso, e o pior é que é solto aquele que já praticou 2, 3, 5, 20 casos aí. De vez em quando a polícia está noticiando de presos com 30, 40 passagens pela polícia, deputado Minotto. Se na terceira ou na quarta tivesse segurado ele lá, deixava de praticar mais 15 crimes. Então, não adianta nós termos uma cobrança, termos também um trabalho eficiente da segurança pública, se a justiça, se a nossa legislação continuar fazendo esse faz de conta. Aí sim nós continuamos todo cidadão sendo uma vítima em potencial da criminalidade, porque numa das reincidências vai ser alguém da nossa família. Obrigado, deputado Maurício, pelo pronunciamento. Adentramos agora ao horário destinado aos partidos políticos. Com a palavra o bloco parlamentar PP, PR, PSB. Não querendo fazer uso da palavra, o PMDB. Que também não pretende fazer uso da palavra. PSD, horário destinado aos partidos políticos. Também não pretende fazer uso da palavra, então, o Partido dos Trabalhadores. Com a deputada Luciana Carminati, que tem até 7 minutos para o seu pronunciamento, deputada. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os deputados que aqui se encontram e a todo o público que acompanha esta sessão plenária. Eu quero, antes de fazer a minha manifestação, apenas citar que logo em seguida a ordem do dia, nós teremos a presença de 2 professoras do Instituto Federal de Rio do Sul, Instituto Federal Catarinense, professoras de matemática do Instituto Federal Catarinense e que fazem parte da comissão permanente das feiras de matemática, uma experiência muito bonita. Eu estive, inclusive, conversando, conhecendo o trabalho no Instituto Federal, uma experiência que começou aqui e que tem sido levada para o país todo. E nós depois teremos a manifestação da professora Fátima Pérez Zago de Oliveira e da professora Paula Andréia Siviero. 2 profissionais dedicadas, comprometidas e que representam um grande trabalho que os institutos federais nesse país têm feito em prol de uma educação comprometida, séria e efetivamente de qualidade. Então, depois nós teremos a manifestação dessas 2 profissionais. Eu gostaria muito que o parlamento acompanhasse, que os deputados pudessem também prestigiar essa manifestação, porque traz o trabalho dos profissionais em defesa de uma educação de qualidade e uma educação pública, diga-se de passagem. Bem, mas eu quero ainda nesses 5 minutos me manifestar sobre o debate que hoje toma conta desse país, que é o debate do Distritão. Ontem foi aprovado na comissão especial por 15 votos, 17 votos a 15. Portanto, essa comissão especial já revela, deputado Mário, que será muito apertada a votação, né? E que talvez o governo não tenha os 308 votos necessários. Por que eu digo governo? Porque essa proposta, ela é apreciada, aprovada pelo presidente Michel Temer,
e por um sujeito que todos conhecem muito bem, que é o Eduardo Cunha. Eles são os dois mentores desta ideia do distritão. E é claro que acabou tendo o apoio da maioria dos partidos grandes que estão preocupados com a eleição do ano que vem. Ou seja, os deputados têm se desgastado muito na votação da reforma trabalhista. Nós temos ainda a reforma da Previdência, na PEC, na emenda constitucional, que limita os investimentos por 20 anos. Então, todo esse saco de maldades agora vem à conta. E qual é a conta? Como é que os atuais deputados e senadores serão eleitos? Então, o distritão, na verdade, ele vem para salvar quem cometeu essas arbitrariedades contra o povo brasileiro e que no ano que vem dificilmente seriam eleitos. Então, a primeira reflexão que eu quero trazer aqui é a minha indignação com relação a esse debate. E eu estive pesquisando quais os países que têm distritão. Olha só, Afeganistão e Jordânia. Estamos bem, né? O Brasil sendo comparado ao Afeganistão e Jordânia. Já não falta mais nada, né? É uma atrás da outra. Agora vem a reforma política, ou seja, a reforma que é a manutenção praticamente dos atuais deputados e senadores. O próprio relator da comissão especial, o deputado Marcelo Castro, diz que o distritão é muito pior do que o que temos hoje e vamos agravar os problemas políticos do país. Bem, eu quero me manifestar com relação a isso porque a população precisa compreender o que é esse distritão, né? O distritão, na verdade, é a eleição, ou seja, serão eleitos os mais votados. Então, em Santa Catarina, talvez os 40 que estão aqui como eu, juntamente comigo, serão eleitos. Mas o que dizer, deputado Rodrigo, aquelas novas lideranças que almejam também disputar a política, né? Qual é o espaço para as novas lideranças? Portanto, o debate de ideias, de projetos, o debate ideológico vai por terra. Cada partido vai lançar o mínimo de candidatos para manter as atuais vagas. Então, a gente não discute mais em construir novos nomes para que esses novos nomes possam também, né, chegar ao espaço do parlamento. O que vai acontecer é que os partidos, ao invés de lançar uma chapa cheia de 20 nomes, 24 nomes, vai acabar lançando 2, 3, 4 nomes para tentar eleger. Então, você tem a concentração, na verdade, né, do poder, a concentração do poder. Isso não é bom para a democracia. Então, pode ser bom para os deputados atuais, mas não é bom para a democracia. E eu entendo que o Brasil só resolve grande parte dos seus problemas da economia, da área social, da segurança, enfim, qualquer área, se tiver democracia, que é o povo se enxergar nos seus representantes. Então, nós vamos ver que os caciques eleitorais e quem tem exposição, mídia, capilaridade, terá mais facilidade. E aqueles bons candidatos, mas que são de uma região apenas, não terão vez, porque eles não terão musculatura para conseguir ter uma campanha estadualizada. Com isso, nós estamos impedindo que sejam candidatos. Então, eu quero deixar aqui, em nome do Partido dos Trabalhadores, a minha preocupação com esse grande acordão que está sendo feito para manter os atuais parlamentares. Obrigada. Queria falar, deputado? Sim. Ok. Ainda é possível. Senhor presidente, até porque nós temos tempo regimental ainda, possamos usar um pouquinho da palavra.
Mas eu queria colaborar com a manifestação da deputada Luciane Carminati, como bem ela colocou. Mais um minuto, deputado. 2 minutos. 2 minutos, deputado. Tá bom, deputado. 2 minutos, vamos lá. Queria colaborar um pouco com a fala da deputada Luciane Carminati. Apesar de nós, deputados aqui, em tese, teríamos uma facilidade comparada aos outros, mas o que a gente vê é um sacrifício à democracia. O que está acontecendo no nosso país, a sociedade tem que entender que está favorecendo quem está no poder. E quem está no poder no âmbito nacional são aqueles corruptos que querem se manter no poder. Então estão fazendo uma manobra jurídica para que se fortaleça as candidaturas de mandato e quem não tem mandato, com certeza, ficará mais difícil. É a exclusão das minorias. No regime democrático, na democracia que vivemos, isso não pode acontecer. As pessoas, as minorias têm que estar representadas dentro do poder legislativo. Eu acho que é um debate que a sociedade tem que ir para a rua e discutir isso. Porque o regime democrático e o regime democrático que nós vivemos é o essencial. É o caminho para o parlamentarismo. É isso que os partidos maiores como o PMDB e o PSDB querem. E nós estamos aqui representando aquela minoria que quer a representação política e partidária dentro da Casa Legislativa, seja no Congresso Nacional ou seja na Assembleia Legislativa. Esse debate tem que vir à tona e se nós não nos mexermos, com certeza as coisas ficarão pior para o próximo pleito do ano de 2018. Obrigada. Obrigado, deputado. Obrigado, deputada Luciane Carminati. Agora o PSC, também não pretende fazer uso da palavra, o PSDB, também não. Encerrando o horário destinado aos partidos políticos, passamos então à ordem do dia, onde esta presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias, e as mesmas terão seu encaminhamento conforme regimento interno. Projeto de Lei 161 de 2014, tendo como autor o deputado Jean Kuma. Projeto de Lei 201 2017, tendo como autora a deputada Dirce Reichscheid. Projeto de Lei 270 2016, tendo como autor o deputado Roberto Salum. Projeto de Lei 278 2016, tendo como autor o deputado Patrício Destro. E projeto de Lei 335 2016, tendo como autor o deputado Leonel Pavan. Em votação em redação final, projeto de Lei 161/2017, autor, deputado Valdir Cobalcini, denomina Nicolau Borga, a ponte sobre o rio Roxo 1, localidade da comunidade de Bom Sucesso, entre os quilômetros 78 e 79, na rodovia 355, trecho Iamorê, até 13 Tilhas. Em discussão. Como ninguém queria discutir, em votação, aprovado. Votação em redação final, projeto de resolução PRS 17/2015, tendo como autor o deputado Luciane Carminati. Dispõe sobre a criação do âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina do programa Carona Solidária. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação. Pedido de informação 77, tendo como autor o deputado João Amin. Solicita ao secretário de Educação informações acerca do aterramento e consequente inutilização da piscina da Escola Básica Irineu Bornhausen, localizada na região continental da cidade de Florianópolis. Em discussão, como ninguém quer discutir, em votação. Aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 759, tendo como autor o deputado Marcos Vieira. Requerimento 760, tendo como autor Gabriel Ribeiro. Esta presidente comunica ainda que encaminhará aos destinatários, conforme regimento interno, a indicação 577, tendo como autor deputado João Amin. Atendendo solicitação de alguns líderes partidários, PT, PDT, PCdoB, PMDB e PSC, de autoria da deputada Luciane Carminati, esta presidência agora irá suspender a sessão para que
Durante prazo, 10 minutos para que os representantes da Feira Catarinense de Matemática falem sobre as feiras já realizadas, que será realizada em setembro de 2017 em Santa Catarina, tendo aqui a presença das professoras Fátima Pérez Zago de Oliveira e Paula Andréa Graieski Siviero. Outro nome difícil, certo? Para que possam, então, utilizando a tribuna deste Parlamento Catarinense, possa falar a Santa Catarina e apresentar, então, a nossa feira de matemática. Está suspensa a presente sessão e convido para entrar em plenário, então, a professora Fátima e a professora Paula Andréa. Bom dia a todas e a todos, né? Cumprimentamos o presidente da Câmara e agradecemos à Comissão Estadual de Educação, na presença da deputada Luciane Carminati, que tem apoiado a ideia de expandir o conhecimento a respeito desse movimento e a rede das feiras de matemática, que acontece em Santa Catarina já há 33 anos. Desde 1985, né, a primeira ocorrência da Feira de Matemática aconteceu na cidade de Blumenau, pensada e organizada pelos professores Vilmar Zermiani e Valdir Floriani, ambos da FURB, e que pensaram em uma maneira de trazer a escola para dentro da universidade e para a comunicação com a comunidade dos trabalhos realizados nas salas de aula. E que ficam muitos trabalhos na área de matemática fechados nas 4 paredes da sala de aula. Então, as feiras de matemática, elas acontecem anualmente nos níveis escolares, municipais, regionais, que abrange algumas regiões de Geredes, e a estadual. Por ano, em Santa Catarina, pelo menos a partir de 2005, as feiras de matemática atingem diretamente na exposição de trabalhos em torno de 2.500 crianças e jovens apresentando trabalhos e mais de 1.000 professores de sala de aula que trazem essas crianças para as feiras, independente do nível escolar, municipal, estadual, né, da maneira como acontece. E essas crianças que participam são crianças desde 2 a 3 anos de idade. Numa feira de matemática, nós temos crianças de 3 anos apresentando conceitos matemáticos da educação infantil. Não é só uma feira de professores, mas de estudantes vivos, trazendo o que eles aprendem em sala de aula. E isso acontece, então, da educação infantil até o ensino superior. Além disso, o professor pode apresentar trabalhos, mas é uma minoria de professores que apresentam, porque o foco são as crianças e adolescentes e jovens, e também a comunidade. Já tivemos nas feiras de matemática trabalhos de pedreiro, de laboratoristas, que percebem a matemática desenvolvida no trabalho e acham que isso é importante divulgar para a comunidade. Então, é bom lembrar que o princípio das feiras de matemática foi essa divulgação do trabalho realizado na escola, para a comunidade escolar, a formação de professores, que acontece na troca de experiências no processo da feira, e antes das feiras também tem formação de professores, e também na desmistificação da matemática, né, que é a história do empoderamento da matemática como uma disciplina elitista e que parece, em muitos momentos, difícil. Então, um dos principais objetivos da feira é motivar as crianças a aprender matemática e os professores a trabalhar a matemática na sala de aula com uma maneira diferenciada, de maneira que todos vejam que é possível aprender essa disciplina. Precisamos também falar aqui da ampliação para outros estados. Em função de toda a organização da Feira de Matemática, em que nos traz aqui, eu e a professora Paula, que representa uma comissão permanente de 30 pessoas, que discute quase todos os meses
os encaminhamentos das feiras e que respeitam o resultado da assembleia final com os professores das feiras sobre o que vai acontecer para a próxima feira de matemática, é que ela tem acontecido devagar até 2006, e a partir de 2006 ela emergiu para outros estados brasileiros. O primeiro foi a Bahia, e a partir de 2014, nós temos hoje 10 estados brasileiros envolvidos na feira e que vêm buscar como fonte de conhecimento e fonte de formação o estado de Santa Catarina para isso. Os estados hoje envolvidos são Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Bahia, Tocantins, Pará, Acre, Amapá, Minas Gerais, Espírito Santo e nós de Santa Catarina. O que eles vêm buscar? Nas feiras de matemática, todos os estudantes ganham prêmio. Não existe classificação de mérito, o melhor trabalho da feira. Então, se tem uma feira de matemática, como vai acontecer agora, dia 27 a 29 de setembro, na cidade de Criciúma, e a gente quer convidar a casa para conhecer o processo das feiras, que acontece há 33 anos, todos os alunos sobem no palanque para receber medalha. E vão muito felizes para casa, porque todos ganham o prêmio de menção honrosa ou de destaques, né? E isso garante, então, que a gente realmente socializa a questão da matemática, mas também que garanta que as crianças e os professores que vieram para o evento voltem para casa contentes e com vontade ainda de ensinar mais matemática, né? Sem contar que na feira de matemática, a diversificação de temas abordados que envolvem matemática é ampla, né? Então, nós temos desde a rotina escolar, a rotina da família, a educação familiar, a educação ambiental, a educação financeira, todos esses temas, né? A questão do gênero, todos esses temas aparecem em trabalhos que estão sendo socializados na feira de matemática. Então, agora a professora Paula, que representa também essa comissão, estará conversando. Bom dia. A primeira coisa, eu gostaria de agradecer o espaço, né, e justificar qual a importância de nós estarmos aqui hoje divulgando essas feiras de matemática. Como a professora Fátima já falou, são 33 anos de feira no estado de Santa Catarina. Mas, apesar disso, nós ainda temos muita gente, muitos professores, muitas escolas que não conhecem esse projeto, que não estão participando. É um projeto totalmente voluntário. Então, todas as pessoas envolvidas nesse projeto, elas vêm pela necessidade dessa socialização, pela vontade de mostrar o que se faz dentro de uma sala de aula. Apesar de ela ser uma feira de matemática, ela é um projeto interdisciplinar. Hoje, não somente professores de matemática se envolvem com as feiras, mas nós temos distintas áreas que vêm participar. E a criança que participa uma vez de feira, ela não quer mais deixar de participar. Ela não é mais a mesma, né? Essa socialização, essa troca de experiência que esse espaço promove, ele é ímpar. 33 anos de feiras em Santa Catarina. Agora vocês pensem essa expansão para todos os estados, como é que nós temos que pensar no nosso estado? Se hoje nós vamos apenas deixar as feiras nas mãos de um grupo permanente, um grupo voluntário, ou se nós realmente vamos conseguir colocar na agenda do Estado a questão das feiras de matemática, né? Juntamente com a Undime, quais espaços nós podemos conquistar para garantir que esse processo se torne uma ação de Estado e não somente uma ação de um grupo voluntário. Acho que esse é o nosso pedido que a gente vem fazer hoje, esse olhar de vocês, para que realmente abracem essa causa, porque ela envolve muitas crianças, muitos professores do chão de escola. Então, a gente agradece muito o espaço e esperamos realmente que ele seja ouvido. Muito obrigado. Pode permanecer na tribuna. Acho que alguns dos parlamentares querem fazer algum tipo de ponderação, comentário. Presidente, eu quero primeiro parabenizar a Fátima e a Paula, e como eu falei anteriormente, eu estive lá em Rio do Sul, no Instituto, conhecendo as publicações e ouvindo os profissionais, e no diálogo nós entendemos que era importante vir para a tribuna e dar visibilidade a esse trabalho belíssimo. E às vezes me perguntam por que a gente defende com tanta garra a educação. É por experiências como essa. Em cada local, quando nós visitamos, nas escolas, nos institutos,
Nós acompanhamos, deputado Mário e presidente, que há muita gente fazendo trabalho sério, bonito, muitos profissionais de educação que não ganham nada além do que a sua remuneração padrão para fazer esse trabalho, né, com muita dedicação, com muita qualidade. Então, eu quero apenas parabenizar a vocês duas, em nome de toda a comissão, dos alunos, de todos os envolvidos, e pedir que continuem, né, que não desistam desse trabalho, que continuem, tenham o apoio da Assembleia, tenham o apoio da comissão, tenham o apoio, tenho certeza, dos 40 parlamentares. Essa manifestação de vocês será levada a todo o Estado através da TVAL, e nós vamos protocolar uma solicitação oficial da Comissão de Educação para que a Secretaria de Estado da Educação enxergue esse trabalho e coloque no seu cronograma de atividades pedagógicas, né, no seu cronograma de eventos importantes da Secretaria de Educação. Não dá para imaginar que um trabalho tão bonito a Secretaria de Educação não esteja junto, acompanhando, fortalecendo e sendo parceira. Então, quero apenas deixar aqui essa mensagem a vocês duas, em nome de toda a comissão, e parabéns, orgulho do trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada. Obrigado, deputada Luciane. Pela ordem, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar a Fátima e a Paula por estarem aqui, mas não só por estarem aqui, mas principalmente por esse trabalho bacana. Nós temos que pensar que, se queremos o verdadeiro desenvolvimento, temos que, de fato, ter a educação como prioridade, e não só aquela educação tecnicista, formal. Tem que ter inovação, tem que ter iniciativas. E isso que vocês falam aqui, nos trazem, é muito importante realmente para despertar o jovem. Quando vocês falam que depois de uma feira ele não é mais o mesmo, isso é bacana, né? Ele está descobrindo as suas potencialidades, está podendo mostrar também os seus talentos. Então, muito bom isso, muito bacana mesmo, vocês estão de parabéns. Conte conosco também na divulgação e nessa solidariedade a esse trabalho que você desenvolve. Posso só? Obrigado. Pode, doutora. Nós queremos deixar claro aqui que nós somos duas representantes de um grupo de 30 pessoas, inclusive do professor mentor, o Vilmar Termiani, da FURB, que tem sido também uma instituição que ajuda, né? E que a gente está trazendo esse trabalho em nome desse grupo. E ainda dizer que nessa expansão, a SBEM, Sociedade Brasileira de Educação Matemática, tem sido uma contribuidora no sentido de expandir, não financeiro, mas de formação de professores, atingir outros estados, assim como o canal dos institutos federais que estão em todos os estados. Só para reforçar, né, aquilo que a gente já comentou. Deputado Rodrigo Minotto. Eu queria também contribuir e cumprimentar a professora Paula e a professora Fátima, em nome dela, toda a organização, a comissão, mas um fato que me chamou muita atenção foi quando a professora falou que o aluno que participa dessas feiras nunca mais esquece. E realmente, eu me lembro das feiras que eu participava ainda no ensino médio, e para nós aquela semana era uma semana diferente no nosso currículo escolar. A participação, a busca de novas experiências, a dedicação que nós tínhamos era ímpar, era diferente. Era um momento que todos os alunos se uniam, trabalhavam de forma conjunta para buscar novos conhecimentos. E seja a feira de matemática, seja as feiras de ciências, qualquer feira que envolva esse conjunto de alunos buscando algo novo é muito importante na vida de cada um. Então, aqui a minha demonstração da gratidão por vocês fazerem isso, do nosso respeito, e naquilo que for possível nós contribuirmos, como é lá na nossa cidade de Criciúma, vai haver essa feira, e nós queremos estar juntos com vocês, pelo menos participando, visitando também, e conhecendo um pouco mais da dedicação do trabalho desses alunos, que com certeza é o nosso futuro, é o futuro do nosso estado, é o futuro do nosso país. Parabéns, muito obrigado, e pelo trabalho de vocês, realmente isso significa que vocês vestem a camisa, se incorporam nesse projeto e acreditam nisso.
Parabéns. Obrigado, deputado Rodrigo Noto, também, em nome da presidência da Assembleia. Quero agradecer aqui a vinda de vocês aqui. Eu vejo também que de suma importância, que bom que a Comissão de Educação desta Casa vai fazer de forma conjunta, sem sigla partidária, mas sim um objetivo maior, que é a educação. E aqui, como forma de informação, deputado Minotto, eu também, para mim é inesquecível também, aqui no Instituto Estadual de Educação, eu participando de uma feira de matemática, fui fazer sabão, rapaz, quase explodiu o laboratório. Botei soda cáustica demais, eu acho, ali, saltou tubo de ensaio para tudo quanto foi lá, sabe? Então, realmente, essas feiras fazem com que seja inesquecível na vida de cada um. As brincadeiras à parte, certamente que isso faz com que as pessoas se doem e exercem muito mais o seu pensamento, a sua vontade, a sua criatividade. E, sem sombra de dúvida, que a contribuição de vocês, levando a bandeira, não só da feira aqui em Santa Catarina, mas como colocado aí em vários estados da federação, certamente que só quem tem a ganhar é a educação dos catarinenses. Então, muito obrigado pela participação e esse parlamento está sempre à inteira disposição. Obrigado. Reabrindo a presente sessão e não havendo mais assuntos a ser tratado na manhã desta quinta-feira, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.